Oi pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma live. Lembrando que eu estou falando sobre as feridas emocionais. Estou baseada nesse livro, As 5 Feridas Emocionais. Quem quiser acompanhar, é um livro muito interessante. Eu não estou lendo o livro com vocês, eu estou fazendo uma análise, daquilo que eu leio, da minha experiência profissional, e vou discutir sobre esse tema com vocês aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre a ferida da rejeição. Por que sobre a ferida da rejeição? Porque é a primeira ferida a se instalar na gente. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Bom dia, mãe. Bom dia a todo mundo que está chegando. Então, falando, sobre as feridas. Eu já fiz uma introdução falando sobre as feridas emocionais. Essa introdução, ela tá aqui no meu Instagram, também tá no meu canal do YouTube. Quem quiser ouvir, só ouvir lá, que eu fiz. Falando um pouco sobre a ferida da rejeição. Eu fiz um resumo para falar alguns tópicos com vocês que eu acho muito importante a gente saber todos os tópicos. Primeira coisa, a gente tem... Bom dia, Dani. A gente tem muita dificuldade a gente mistura, na verdade, a ferida da rejeição com a ferida do abandono. Elas são muito diferentes uma da outra, embora aparentemente possa parecer muito parecido, abandono e rejeição. Qual é a diferença? O que é a rejeição? A rejeição, logo no início, ela fala sobre o significado. A rejeição é repelir, afastar, recusar, pôr de lado, largar, não acolher, não assimilar, excluir. Então, a rejeição tem um conceito de eu não quero. O abandono tem um conceito do eu não posso. É diferente. Eu não quero tem a ver com algo que é mais forte, que é do desejo. Então, por isso que é uma ferida mais forte, a ferida da rejeição. Porque ela tem a ver com isso, como uma coisa mais impactante do não desejo. Então, aonde ela acontece? No primeiro ano de vida ou antes mesmo do nosso nascimento, que pode ser na barriga da nossa mãe. Ela tem um conceito, a pessoa não sente o direito de existir. Então, isso é muito profundo. É muito profunda essa ferida. Ela impacta o nosso senso de identidade. E vocês vão entender por quê. Quando essa ferida ela começa a ser desenvolvida, pode ser, como eu falei, lá na nossa gestação, no início da gestação, quando há uma rejeição dessa gestação, o feto sente. A gente, inclusive, em alguns processos terapêuticos que a gente faz uma espécie de regressão, às etapas da nossa vida, tem muitas pessoas que voltam ao útero materno e tem a lembrança daquilo que aconteceu quando ela estava no útero materno. Não é criação, não é fantasia, isso é real. Eu já vi processos assim muito fortes, muito intensos, em que essa ferida foi instalada lá. Logo no momento da descoberta da gestação, em que é contado ou que a mãe descobre e a criança se sente rejeitada. Lembrando, a ferida, eu já falei nas outras lives para você, essa ferida ela é instalada, não é porque alguém faz com a gente. A gente pode até acontecer, alguém fazer, mas na maioria das vezes isso tem a ver com a interpretação daquilo que eu vivo. Porque senão a gente entra numa coisa de acusar muito os nossos pais.
Não é essa a intenção aqui. É entender que aquilo que eu interpretei desde o momento da minha gestação até hoje, como que eu interpretei isso e como que eu criei uma ferida e como eu lido com essa ferida. É dessa forma que acontece. Então não é, geralmente acontece sim alguma coisa, mas o meu foco, eu já tenho uma tendência a interpretar daquela forma. Faz sentido isso para vocês? Então, ela pode sair lá do útero materno, quando a criança acha que ela foi rejeitada e ela tem, ela se sente rejeitada no seu direito de existir. Então, ela tem uma sensação, já desde muito pequena, que ela não tem o direito de existir. Isso é muito profundo. Isso vai impactar a vida dela para sempre. Então, é a primeira ferida a se manifestar numa pessoa e ela pode ser desenvolvida, né, logo na descoberta da gravidez. Quando isso acontece, como que a pessoa começa a agir? Elaine, eu não lembro disso, né? Eu não lembro da minha gestação, não lembro nada disso. Mas você vai começar a entender por alguns sintomas que a gente começa a apresentar. Primeira coisa a gente entender, quando a gente tem essa ferida, a gente desenvolve uma máscara. O que é uma máscara? É um meio da gente se proteger, para a gente não sentir mais aquela dor. Então, eu visto uma máscara, eu começo a agir de um determinado jeito para me proteger e para não sentir mais aquela dor. Se eu tenho medo de ser rejeitada, eu visto uma máscara do escapismo, ou seja, eu tento não me conectar com as pessoas para não me sentir rejeitada. Então, o escapismo, essa máscara que a gente usa, é uma máscara de proteção. Eu tento fugir de tudo aquilo que pode me provocar uma dor. Entende isso? Então, é uma máscara que como que ela começa a se apresentar. Então, primeiro, no primeiro momento, lá na infância, qual a característica de uma criança que tem essa máscara? Ela vive muito no mundo imaginário, no mundo da fantasia. É uma criança que tem uma tendência a se isolar. Ela vive mais isolada, ela cria muitas fantasias, ela cria muitas histórias, ela brinca muito sozinha. Então, ela tem muito essa fantasia. Eu não falei uma coisa que é muito importante. Essa ferida, antes de falar da infância, ela acontece com o genitor do mesmo sexo da gente. Ou seja, a mulher desenvolve isso em relação à mãe e o homem desenvolve isso em relação ao pai. Isso é muito importante. E quando a gente vai estudar quem tem essa ferida muito profunda, geralmente a mãe também tem essa ferida e o pai também tem essa ferida. Então é como se fosse uma condição daquela família. Entenderam isso? Então, quem tem a ferida da rejeição, ela sente essa rejeição vindo do genitor do mesmo sexo que o dela. E como que isso acontece? Quando a gente cresce, quando a gente entende quem a gente vai se identificar com o genitor do mesmo sexo. Eu me identifico e quero me tornar alguém como aquela pessoa. É o nosso espelhamento. Se eu entendo que a pessoa do mesmo sexo me rejeita, ela não me aceita do jeito que eu sou, isso me gera uma dificuldade na minha construção da minha identidade. Então, o que eu penso? Eu tenho que ser igual a minha mãe quer que eu seja, para ser aceita e amada. Vocês entenderam isso? Gente, se vocês tiverem dúvida, vai colocando aí que a gente vai falando sobre isso. Então, se eu tenho a minha relação com a minha mãe, eu entendo que ela me rejeitou. Eu vou falar no sexo feminino agora. Então, eu interpreto que ela me rejeitou. Como que eu começo a agir a partir de agora? Eu começo a entender que para ser amada, principalmente pela minha mãe, ou
pelas outras mulheres, porque aí geralmente que tem problema da rejeição tem um problema com as pessoas do mesmo sexo, no caso a mulher com as mulheres. Para ser aceita e para ser amada, eu preciso ser alguma coisa que eles querem, e eu não posso ser eu, porque eu tenho, é como se eu tivesse alguma coisa errada comigo, como se tivesse alguma coisa de errado comigo. É assim que a gente age, quem tem a ferida da rejeição. Lembrando, eu tô falando da rejeição profunda. Muitas pessoas vão falar assim: Elaine, eu tenho essa ferida, mas não é tão forte assim. Pode não aparecer mesmo tão forte assim, tá? Porque a gente tem ela e tem mais de uma ferida. Então é natural que isso comece a oscilar, né? A gente às vezes tem um pouquinho da ferida da rejeição, mas eu vou me identificar um pouquinho com a ferida da humilhação, e aí vai ser tão forte, mas a principal característica aí é esse escapismo, como se eu fugisse do meu mundo, como se eu fugisse das pessoas, como se eu criasse uma realidade paralela. Então, voltando à infância, como que essa criança que tem a ferida da rejeição, como que ela age? Então, ela vive muito no mundo imaginário dela, ela cria uma realidade para ela brinca sozinha com mais facilidade. Ela não tem muita necessidade de ficar se misturando, até porque quando ela se mistura, ela tem que ser algo que o outro quer, e isso é muito cansativo. Então ela começa a fugir, criar esse mundinho dela. Ela é muito elogiada, geralmente, porque é uma criança calma, uma criança sossegada, é uma criança que não faz barulho. Então o que ela entende? Que ela quietinha, ela vai ser mais amada. Então cada vez ela fala menos, cada vez ela usa mais ainda o escapismo. Deixa eu ver aqui a pergunta da Dani. Daniela perguntou: como fica a personalidade de uma criança, um menino, de 1 ano e meio, em que a mãe saiu de casa e o pai acabou dando os filhos? 6 meninas e 1 menino. Calma aí, deixa eu pensar nessa história. Um menino de 1 ano e meio, que a mãe saiu e o pai acabou dando os filhos. Dani, nesse caso, provavelmente esse menino, como é um menino, o menino é a ferida do abandono. Então, ele tem uma ferida do abandono muito forte, porque foi a mãe que saiu de casa, e logo em seguida ele pode ter desenvolvido também uma questão da rejeição pelo pai, mas o da rejeição vai ficar num aspecto secundário, porque ele já tinha 1 ano e meio. Então ele tinha um vínculo com o pai. Lembra que a ferida da rejeição, ela se dá logo nos primeiros anos de vida. Logo, ele coloca aqui, no primeiro ano de vida, de concepção, desde a gestação até o nascimento. Então ela é muito inicial. Então, nesse caso de um menino que foi abandonado pela mãe, a ferida principal vai ser o abandono. Ele pode se sentir rejeitado também, mas a ferida principal provavelmente é o abandono, tá? Aí do abandono também eu vou falar na próxima semana sobre essa ferida. Mas aí você vai entender melhor e você pode até ver aqui se ele vai ter algum aspecto desse que eu tô falando, se ele se encaixa nessa ferida da rejeição, tá? Então, na criança, é uma criança muito tranquila, que quase não faz barulho, então ela é muito elogiada por isso. Ela é mais magrinha, né? Ela é mais franzina, mais delicada, como se fosse mais frágil essa criança. Lembrando, quando quando essa ferida é muito intensa, tá? Então é uma criança geralmente mais franzina. Quando ela é super protegida, quando as pessoas começam a super proteger pela fragilidade dela, ela não lida bem com isso, porque ela acredita que ela não está sendo amada, que ela só está recebendo esses cuidados porque ela é muito frágil. Então ela acaba se sentindo pior ainda, porque ela é frágil, super protegida, ela se sente mais frágil ainda.
Eu falei, né, da questão dos genitores, depois você me responde se você entendeu sobre essa questão dos genitores, que é muito importante. Então ela acha que ela não é aceita, a pessoa acha que não é aceita como ela é, não acredita ser aceito pelo genitor da forma como ela é, então ela tem sempre que mudar. O genitor do mesmo sexo tem a função, isso aqui é muito importante, olha só. O genitor do mesmo sexo tem a função de nos ensinar o amor. Essa é a função do genitor do mesmo sexo. E através disso, a gente nos ama e consegue amar ao próximo. Se eu entendo que eu não sou amada pelo meu genitor do mesmo sexo, o que eu tenho dificuldade? Em me amar e amar ao próximo. Isso é muito forte. Por isso que a máscara do escapismo, ela se protege numa bolha porque ela não consegue se amar e não consegue dar esse amor ao próximo. Porque quando ela faz alguma coisa para ser aceita, ela não faz por amor, ela faz para ela ser aceita, para ela se sentir aceita. Não é que essas pessoas não sabem amar, elas têm dificuldade em fazer isso, tá? Então é muito profundo. Geralmente essas pessoas têm a autoestima muito fragilizada, muito baixa. O senso dela de autoestima é muito baixo, porque ela tem muita dificuldade em desenvolver o amor próprio, porque ela acha que ela não foi amada, que ela não é amada pelo jeito que ela é, entenderam? Ela não aceita, né, o pai ou a mãe, né? Às vezes ela não consegue aceitar os pais como eles são. E aí ela tem mais fragilidade ainda no senso de identificação. Então ela tanto rejeita a si, como ela começa a rejeitar o pai ou a mãe. Então um pontinho aqui pra gente identificar, quando eu tenho muita dificuldade com a minha mãe, pode ser, né, ali um dos indícios que eu tenho a ferida da rejeição. Quando eu tenho essa dificuldade com a minha mãe ou com o meu pai, quem é homem, pode ser que tenha essa ferida da rejeição. Mas é muito importante a gente entender que a gente se protege, a gente não tem consciência dessa ferida. E o que acontece? Muitas das pessoas que têm essa ferida vão falando assim, eu não tenho isso não. E eu quero fugir disso, porque eu não quero me dar conta disso. Então, eu não tenho isso não, bobagem, eu me dou bem com a minha mãe. E acabou. Mas não é se dar bem, não é questão de se dar bem. É questão de identidade, de saber que você é amada pelo jeito que você é e de amar a sua mãe pelo jeito que ela é. É isso. Se você tem alguma coisinha aí com o genitor do mesmo sexo, isso é um grande indício que você pode ter essa ferida, tá? E aí o que acontece? Como ela acha que ela não é amada pelo genitor desse mesmo sexo, ela tem uma grande tendência a querer agradar esse genitor para ser aceita como ela é. Então, se eu tenho um problema com a minha mãe, o que eu passo a fazer? Eu passo a querer agradar a minha mãe para eu ser aceita do jeito que eu sou. E aí isso gera um transtorno na minha vida, que eu posso fazer isso com as outras pessoas também. Então, ela agrada esse genitor do mesmo sexo e ao mesmo tempo, com o genitor do sexo oposto também, ela não desagrada. Ela tenta se manter neutra para não ser rejeitada. Também. Porque aí, a partir desse momento, ela tem uma dificuldade com as pessoas do mesmo sexo, mas ao mesmo tempo ela tem muito medo de ser rejeitada pela pessoa do sexo oposto. Então isso começa a ficar muito forte na vida dela, porque não fica só na nossa família ali. Isso começa a se dar na nossa vida. Eu começo a ter dificuldade em ter amizades, isso é muito importante. Principalmente com mulheres.
eu tenho muita dificuldade. Eu quero muito ser aceita por essas mulheres, mas eu tenho dificuldade porque eu tenho medo de ser rejeitada. Ao mesmo tempo, quando eu vou me relacionar com um homem, eu tenho pavor também de ser rejeitada. Então, a minha vida vira em torno de me sentir rejeitada ou não. Então, essa pessoa tem uma forte tendência ao perfeccionismo. E o perfeccionismo de uma forma: eu tenho que ser perfeito. É no sentido pessoal, não no sentido de fazer perfeito. Eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que ser perfeita para que as pessoas me amem assim. Então, ela tem uma forte tendência ao perfeccionismo. E ela tem uma forte tendência a não fazer. Porque como ela não se vê perfeita e ela não quer errar, ela não faz, mas ela fica criando mentalmente aquilo que é perfeito. Sabe aquelas pessoas que têm sonhos lindos, mas ela não consegue realizar quase nada? Provavelmente ela tem a ferida da rejeição. Porque o mental dela funciona muito bem, mas na hora de realizar, como ela tem medo de falhar e ser mais ainda rejeitada, ela pouco consegue concluir ou fazer alguma coisa diferente da vida dela. Deixa eu ver o que a Dani colocou aqui. Eu me senti muito abandonada quando o meu pai separou da minha mãe e saiu de casa. Eu lembro que aos 10 anos queria sempre agradá-lo. Dani, no seu caso é ferida do abandono, não é ferida da rejeição. Porque tem a ver com o seu pai e quem tem a ferida do abandono também tem essa questão de agradar, tá? Você vai entender na semana que vem. Tem mais a questão de agradar ainda do que quem tem a ferida da rejeição. Quem tem a ferida da rejeição tem a necessidade de agradar para ser amado. Só que na maioria das vezes, como isso é muito desgastante para essa pessoa, é mais fácil que ela fuja, que ela não se conecte. Então, às vezes, ela nem vai falar, ela nem vai agradar, ela só vai se afastar das pessoas. Essa é uma grande diferença para as duas feridas, tá bom? Então, ela tem vontade de fugir, de sumir o tempo todo. Ela tem uma tendência fortíssima a se isolar. É uma pessoa que geralmente, sei lá, tá numa palestra, ela vai ser uma pessoa que vai ficar escondida atrás de alguma coisa para não ser vista. Ela tá sempre se escondendo, ela nunca quer ser vista. Ela tem uma grande sensação que ela quer sumir. Então, a pessoa que vai sentar em algum lugar, ela vai sentar lá no fundo. Dificilmente uma pessoa que tem a ferida da rejeição vai sentar na primeira fileira. Muito dificilmente. Ela tem uma busca pela solidão, ela tem uma tendência à solidão. Porque na solidão ela não se sente amada, que é ruim para ela, mas ao mesmo tempo ela não se sente rejeitada. Ela acha que tudo que acontece na sua vida é porque ela não é boa o suficiente. Então, quem tem a ferida da rejeição, ela tem uma tendência a tudo jogar para ela. Tudo que acontece comigo tem a ver comigo. Eu jogo para mim. Então, assim, se a pessoa me rejeitou, é porque eu tenho algum defeito. Se a pessoa falou não pra mim, é porque eu não sou boa o suficiente. Sempre é pra mim. Por isso que é o senso de identidade. Então, por exemplo, a pessoa vai pedir ajuda, né? A criança pediu ajuda à mãe pra fazer o dever. A mãe fala assim: filho, eu não posso te ajudar agora, pede ao seu pai. O que essa criança entende? Minha mãe não quer me ajudar porque eu não sou boa o suficiente. Quando eu peço alguma coisa e alguém me diz não, fulano não quer me ajudar porque eu não sou boa o suficiente. Ou porque eu não sou digna da ajuda dela. É sempre em relação a ela. Deixa eu ver aqui que a Ju escreveu aqui. Fui filha de uma gravidez não desejada e durante toda a minha infância e adolescência vivia em conflito com a minha mãe. Mas eu não entendi o porquê que ela me tratava do jeito que tratava. Agora você entendeu, Ju? E na verdade,
eu não sei se ela te tratava desse jeito, é a nossa interpretação. Porque se a gravidez não foi desejada, lembra que a minha interpretação, eu sempre acho que eu não sou desejada. Eu acho que eu não sou bem tratada por aquela pessoa. E na verdade eu não sei se foi. Porque nesse exemplo que eu dei, né? A criança pede a mãe para a mãe ajudar no dever. E a mãe tá ocupada e falou não. Ela não consegue entender que a mãe tá ocupada. Ela vai interpretar que a mãe não quer porque ela não é digna da ajuda da mãe. É mais forte ainda, é muito forte essa ferida. Ela tudo joga para ela. Então é uma pessoa que se inferioriza o tempo inteiro. E como isso dói muito, ela sente isso mais forte pelo genitor do mesmo sexo. Por isso, Ju, que você tinha problema com a sua mãe uma vida inteira. Porque da onde eu sinto a dor, então eu tendo a me afastar. Essas pessoas, me fala aí se eu tô certa. Você tinha dificuldade ou você tem dificuldade em lidar com mulheres? Porque provavelmente deve ter mais também, não é só em relação à mãe, as outras mulheres também. Em querer ser aceita, em querer agradar, então isso é muito forte. Então são pessoas também de poucos amigos. Por quê? Porque ela quer fugir, né? Então eu não vou me entregar a grandes amizades. As pessoas mal têm, eu acredito assim, uma pessoa com uma ferida dessa muito profunda não tem nenhum amigo muito íntimo. Ela tem colegas, ela não consegue fazer amizades muito íntimas. Mas ela tem colegas, sim. Mas a profundidade da conexão ela não consegue ter. Deixa eu ver o que a Ju colocou aqui. Somente na vida adulta eu entendi. Ela sempre falava que eu não deveria ter nascido. Se ela verbalizava isso, então essa ferida ficou mais profunda ainda. E pode ser, Ju, que além da ferida da rejeição, você pode ter tido desenvolvido outra ferida. Depois você fica atenta às outras feridas, eu não vou misturar pra gente seguir essa linha de raciocínio. Hoje eu tô falando da ferida da rejeição, mas você vai ver que provavelmente você também tem outra ferida, através da fala da sua mãe. Sim, tenho muita dificuldade, quase não tenho amigas e sempre foi muito difícil para me relacionar, porque foi muito forte essa ferida, né? Ainda sua mãe verbalizava, então foi muito forte. Como que é o ciclo da ferida da rejeição? Eu tenho um forte medo em ser rejeitada. É um medo muito profundo. O que eu faço? Eu uso a máscara do escapismo. Quando eu uso a máscara do escapismo, eu não me conecto. Quando eu me conecto, eu me sinto mais ainda rejeitada. E aí é um ciclo que não para. Aí se eu me sinto rejeitada, eu uso mais a máscara do escapismo. Aí mais eu me sinto rejeitada e eu não paro com esse ciclo repetitivo. Então por isso que é tão profundo. Então cada vez que eu tenho mais medo em ser rejeitada, mais eu me isolo. Quanto mais eu me isolo, mais rejeitada eu me sinto. E aí eu mais me isolo. É uma ferida que a intenção é proteger, mas ela gera mais essa dor em mim. São pessoas que falam pouco, por achar que não tem nada importante a dizer. Então são pessoas geralmente que elas escutam muito mais do que falam. E quando às vezes ela fala, por não ter muito essa habilidade da comunicação, ela pode parecer arrogante. Porque ela não vai ter às vezes o tato para falar, ela vai falar e pronto, acabou. E aí, às vezes, ela pode parecer arrogante na forma de falar, mas ela não é arrogante, é porque ela não tem essa habilidade muito em falar. Ela tem dificuldade quando ela fala e ela é interrompida, ela se sente pior ainda, porque é aí que ela sente que ela foi inoportuna, que aquilo que ela falou não tem importância, ela não leva aquilo que ela falou não tem importância.
ela foi interrompida porque ela não tem importância. Isso é muito importante. É muito mais profundo do que a fala. Ah, não, os outros não estão me ignorando porque eu tô falando besteira. Não. Elas entendem que eu não sou importante. Então eu estou sendo ignorada por eu não ter importância. Ela não vai para a fala. Ela vai pro sentido de identidade. Ela sempre se sente rejeitada. Ela tem dificuldade no toque físico. Então, quando essa ferida é muito forte, ela tem dificuldade em ser tocada, porque isso é de uma intimidade muito profunda. Então, ela tem uma dificuldade no abraço, no ficar abraçado com o outro, porque isso gera muita intimidade. Então, ela se esquiva desse toque físico. Ela procura incessantemente o amor do genitor do mesmo sexo. Ou ela transfere isso para outra pessoa do mesmo sexo. Então eu procuro incessantemente o amor da minha mãe, no caso da mulher. Quando a minha relação com a minha mãe é insuportável e eu conseguir isolar totalmente a minha mãe da minha vida, eu vou transferir isso para uma pessoa do mesmo sexo. Então eu vou querer muita aprovação e o amor da minha chefe, de uma colega. E por isso que às vezes a amizade ela é muito conturbada, principalmente com a figura do mesmo sexo, porque ela quer esse amor. Então ela faz tudo para ser vista e reconhecida por essa figura do mesmo sexo. E nós mulheres temos uma rivalidade muito grande. E no mundo feminino isso consegue ser mais difícil ainda. Porque como a gente tem uma rivalidade muito grande, o homem ele é muito competitivo, né? Ele disputa muito na questão de força. A mulher disputa na questão de importância. Por isso que no mundo feminino, quem tem a ferida da rejeição tem mais dificuldade ainda. Porque a mulher tem dificuldade já, é natural da mulher ter essa dificuldade. Então ela se sente mais rejeitada ainda pelas mulheres, pelas outras mulheres. Deixa eu ver que a Ju colocou assim. Nossa, incrível, me descreveu por completo. É muito bom a gente ouvir isso, né, Ju? Porque a gente consegue entender por que a gente age como a gente age. A gente às vezes fica vendo uma outra pessoa se comportar e a gente fala, cara, eu queria ser tanto igual àquela pessoa e eu não consigo. Eu admiro uma pessoa que, sei lá, que consegue dar uma palestra. Só de pensar que eu tenho que falar para uma pessoa eu já quase morro. Imagina dar uma palestra. Só que a gente não entende que são feridas diferentes. Aquela pessoa tem aquela facilidade que provavelmente ela não tem nada de ferida da rejeição. Aí ela consegue. Mas uma pessoa que tem a ferida da rejeição, o falar é difícil. Imagina falar para um monte de gente, né? Então são pessoas que têm uma facilidade em odiar. Por que essa facilidade em odiar? Porque quando a pessoa sente o ódio, é porque ela foi muito ferida. Ela quis muito. O ódio é um amor decepcionado. Então eu fui decepcionado no amor, então eu tenho uma facilidade em odiar. Então quem tem a ferida da rejeição tem uma facilidade em sentir ódio pelas pessoas. Até um instinto de preservação. Se eu sinto ódio, eu me afasto e não me conecto. Então, toda vez que ela se sente muito ferida, ela tem facilidade em odiar. Principalmente, Ju, no seu caso, você provavelmente devia sentir isso muito pela sua mãe. Porque foi um amor decepcionado, então é muito fácil sentir ódio por ela. E sente péssima, né, por isso. Vive fantasiando, criando situações e vivendo nesse mundo paralelo, né? O meu imaginário, o imaginário de uma pessoa que tem a ferida da rejeição é muito fértil. Ele é ótimo. O mundo da fantasia dele é lindo, mas o concreto não é.
por causa do perfeccionismo, como eu já falei, né? Pelo medo de errar. E o medo de errar e ser mais julgada ainda como uma pessoa que é inapropriada. Então, por isso que eles arriscam pouquíssimo, né? Quem tem a ferida da rejeição tem muita dificuldade em arriscar. E também tem uma facilidade em olhar para quem arrisca e falar, tá vendo? Ele consegue, eu não consigo. E aí ela se diminui mais ainda por aquilo. Ela sente-se facilmente rejeitada pelas pessoas do mesmo sexo e tem muito medo das pessoas de rejeitar as pessoas do sexo oposto. Então ela se sente facilmente rejeitada pela pessoa do mesmo sexo. Vou falar no caso de uma mulher. Então toda mulher que ela se conecta, ela sente muito facilmente rejeitada. E aí esse medo gera nela uma dificuldade em rejeitar a pessoa do sexo oposto. Por isso que ela se conecta mais facilmente com o homem do que com as mulheres. Porque ela não quer rejeitar. Mas, quanto mais eu tenho medo profundo de alguma coisa, mais aquilo acontece. Então, a gente continua nesse ciclo. Quanto mais eu tenho medo de rejeitar, mais eu me sinto rejeitado pelo meu comportamento. E mais eu vou sendo rejeitada. E também eu rejeito. Então, para toda ferida que eu vou falar aqui, o meu maior medo vira minha maior ferramenta. Então, eu tenho medo de rejeitar e eu rejeito. Sem perceber que eu tô fazendo. Porque eu me isolo, então eu acabo rejeitando. Entenderam? Deixa eu ver o que a Ju colocou assim. Sim, me sentia muito péssima. Eu me cobrei a vida toda em relação ao ensino religioso e a honrá-la. É uma das técnicas, tá, Ju? É honrar a nossa mãe. E é bom, né? Que bom que você buscou isso. Não no sentido de cobrança e de se culpar. Mas a gente precisa entender que nada é provocado intencionalmente. Dificilmente um pai e uma mãe causam alguma ferida de forma consciente, com o desejo de causar aquela ferida. Mas lembra, eles são seres humanos e eles têm as próprias feridas. Então, por exemplo, eu tenho a ferida da rejeição. Aí eu engravido e tenho uma filha. O que eu vou fazer? Se eu não trabalhei essa ferida, é claro, eu vou ter uma forte tendência a rejeitar a minha filha. Não porque eu quero ser sofrida essa rejeição, mas se eu não trabalhei isso em mim, é natural que eu sinta essa rejeição. Então é natural que muitas mulheres, eu não sei se você tem irmão, Ju, mas e percebe isso. É muito natural que a mulher que tem a ferida da rejeição, quando ela tem um irmão, ela percebe que a mãe gosta, na visão dela, mais do irmão dela do que dela. Mas o que é essa ferida? Olha só, eu tenho dificuldade de me conectar com alguém do mesmo sexo que eu. Mas ao mesmo tempo eu não quero de jeito nenhum rejeitar alguém do sexo oposto ao meu. Então eu tenho mais facilidade com o sexo masculino. Então eu vou me conectar mais com o filho do sexo masculino. Não é por maldade, é porque isso é mais forte na gente. Então quem tem irmãos do sexo oposto vai sentir essa diferença, tá? Então são pessoas que sentem facilmente rejeitada pelas pessoas do mesmo sexo e têm medo de rejeitar o sexo oposto. Quanto mais profunda essa ferida, mais ela vai atrair circunstâncias para ser rejeitada e para rejeitar alguém. Você é filha única. Ela nunca quis ter outro filho, mas ela foi abandonada pela mãe dela. Tá aí explicadíssimo a ferida da sua mãe. Ela foi rejeitada pela mãe dela. Como que ela... provavelmente ela não trabalhou isso.
Então a dor que ela deve ter sentido quando ela descobriu que engravidou, ela engravidou de uma menina, deve ter causado um caos na cabeça dela. Por isso que ela rejeitou o seu nascimento. E não tem a ver com você, isso tem a ver com ela. Foi uma coisa mal trabalhada na vida dela e que ela acabou passando para você. E a grande sorte que a gente tem é que a gente pode trabalhar isso. Hoje você tem a oportunidade de trabalhar isso e não passar isso adiante, de tratar essa ferida e tentar usar essa ferida minimamente possível. Então, quanto mais alimentando os nossos medos, mais ele se concretiza. Enquanto mais eu tenho medo de rejeitar, mais eu me sinto rejeitada e mais eu rejeito. Vai fazendo isso. Claudilene, coloquei aqui. Oi, Claudilene, tudo bem? Tudo que você está falando aconteceu comigo, mas hoje entendo que a minha mãe também sofreu muita rejeição na sua vida familiar. Isso aí é compreender. Eu lembro que eu falei com vocês na última live, não é só compreender de forma racional. Eu compreendo que a minha mãe sofreu, mas eu compreendo a dor que eu carrego por ela ter replicado a dor dela em mim, de forma inconsciente. Então, eu vou acolher essa dor. Eu vou olhar para minha mãe e falar, cara, isso que você fez comigo faz com que eu haja dessa forma. Isso é muito ruim para mim. Compreendi. E a partir disso eu vou parar de acusar, mas eu vou entender por que eu ajo dessa forma. E eu vou tratar isso dentro de mim. Mas o tratamento eu vou falar depois, tá? Muito bom, Claudilene, sua participação. Quanto mais a pessoa rejeita a si própria, mais medo ela tem de ser rejeitada, porque na verdade essa ferida tem a ver com a rejeição a ela própria. Ela própria não se aceita do jeito que ela é, então ela tem uma grande tendência a rejeitar também, entende? Ela tem uma tendência a se desvalorizar o tempo todo, a se inferiorizar o tempo todo, a se comparar o tempo todo, mas essa comparação nunca é sadia, é uma comparação injusta. Porque fulana faz melhor do que eu, mas a fulana, sei lá, faz aquilo há 200 anos, eu comecei a fazer agora. Então, são pessoas que estão o tempo todo se comparando, mas essa comparação faz com que ela se sinta pior ainda. Ela não acha que o que ela faz tem valor, ela acha que o que ela faz nunca tem importância, nunca tem valor, nunca será reconhecido. Ela tem medo de incomodar e de ser importuno. Então é uma pessoa que está sempre com tatos, por isso que ela escapa o tempo todo. Ela é cheia de dedos para fazer alguma coisa ou para falar com alguém. Às vezes ela tem necessidade de falar com alguém, mas ela não fala. Porque ela tem medo do outro julgar que ela está sendo inadequada. Então o sentimento de inadequação é forte também aqui. Porque tem a ver com a identidade. Quando ela é interrompida, né? Como eu já falei para vocês, quando ela está falando, ela acha que ela não é importante. E por isso ninguém ouve o que ela tem para falar. Mas que ela não tem importância. Ela tem dificuldade em expressar a sua opinião, claro. Ela vai falar e correr o risco de alguém rejeitá-la por isso? Não fala, ela tem muita dificuldade. Embora ela tenha opinião, ela não vai expressar a opinião. Ela busca excessivamente ser perfeita. Não é fazer perfeito, é ser perfeita. Então, para não ser rejeitada. Então, esse padrão de perfeccionismo é altíssimo. Mas lembrando, como ela joga para um senso de identidade, ela acaba não fazendo para não se frustrar.
ela tem dificuldade em relação ao sexual. Por quê? Porque o sexual exige muito contato, exige muita conexão. Então, ou ela tem ela tem relações que ela se sente rejeitada sexualmente. Então, ela casa e o marido não procura sexualmente. Ou ela não consegue se conectar com o outro dessa forma sexual, que é uma forma também de autopreservação, porque o sexo exige uma conexão muito forte. Como ela tem dificuldade com conexão, ela tem dificuldade com essa questão sexual, muitas das vezes. Algumas coisas importantes a serem ditas. A ferida do escapismo, o corpo, geralmente é um corpo contraído, uma pessoa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se vai dar para ver. Olha a imagem aqui da pessoa escapista que a autora coloca aqui no livro. Então, o ombro para frente, muito fragilizado o corpo. Às vezes é um corpo que parece desproporcional, braço às vezes muito comprido, a parte do tronco para cima muito grande ou das pernas muito grande. Então são pessoas às vezes que elas compreendem o corpo dela como muito esquisito, muito fragilizado. E aí que ela se sente mais incomodada com quem ela é, porque ela se acha toda desconectada. É um corpo muito fragilizado. Aí o que ela coloca aqui, mais a autora coloca? Ela tem um corpo contraído, estreito, esguio e fragmentado, como se o corpo fosse em partes, entendeu? Olhos pequenos, com medo e por vezes com olheiras. Caráter dessa pessoa, ela é desprendido com a relação ao material, perfeccionista, tem uma tendência ao intelectual, porque é fuga, então ela vai se conectar o quê? Com o estudo, claro, não é gente, né? Então ela vai se conectar mais facilmente com o que é intelectual. Passa de fases de grande amor a fases de ódio profundo pelas pessoas. Então ela tem uma oscilação muito no que ela sente pelas pessoas. Não acredita em seu direito de existir. Então ela está sempre questionando o direito dela de existir. Não é por que ela está aqui no mundo, não. É o direito de existir. Como se ela fosse tão inferior que não valesse a pena a existência dela. Dificuldades sexuais, como eu falei anteriormente, né? Julga-se sem valor, procura a solidão, é uma pessoa mais apagada. Então, até na forma de se vestir, essa pessoa tem uma tendência a se apagar. Então, às vezes, ela se veste sempre de cores neutras. Cor para ela é muito difícil usar. Então, tá sempre de preto, sempre de branco, sempre de cinza. Ela tá sempre de um tom só, para não chamar muito atenção. Então, tá sempre muito apagada, né? Ela tem a capacidade de se tornar invisível, porque ela entra e sai às vezes sem ser vista, porque ela prefere não ser vista para não ser rejeitada. Julga-se incompreendido, ela tá sempre achando que ninguém compreende como ela é, e tem dificuldade de deixar viver a sua criança interior. Então, geralmente ela é muito séria.
ela tem dificuldade com momentos de alegria, ela tem dificuldades às vezes no brincar, ela tem uma tendência a uma seriedade muito grande. Seu maior medo é o pânico. Então, geralmente, pessoa com a ferida da rejeição muito acentuada, ela tem uma tendência à ansiedade muito grande e ao pânico muito grande. Porque no pânico é como se ela precisasse de alguém. Então, ela não quer precisar de ninguém. Então, ela tem o pânico disso. A alimentação, ela perde facilmente o apetite quando alguma emoção toma conta dela. Então, quando ela tá com muita ansiedade, geralmente ela tem dificuldade para comer. Come em pequenas porções. Às vezes, para fugir, né, ela começa a comer muito açúcar, usar álcool ou drogas, mas como uma forma de fuga, né, que ela vai fugir para aquele mundo ali. E ela tem uma predisposição à anorexia, porque como ela não quer ser vista, ela tem uma predisposição a isso. Mesmo ela sendo geralmente magra, ela não se vê dessa forma. E aí ela tem uma tendência a não comer para ser cada vez menos vista. Doenças possíveis que podem acontecer com essas pessoas: diarreia, arritmia, câncer, problemas respiratórios, alergias, vômitos, desmaio, coma, hipoglicemia, diabetes, depressão, tendência ao suicídio e psicose. São todas doenças de eliminação. Então, diarreia, eu coloco alguma coisa para fora. Arritmia é como se meu ritmo cardíaco perdesse esse equilíbrio. Também é fuga. Câncer tem a ver com a questão do ódio profundo que essa pessoa sente. Problemas respiratórios, alergias, tem a ver com essa questão de não se sentir, né, aceito como é. Então ela tem muita dificuldade na coisa do oxigênio, de ser completa pelo oxigênio. Por isso que o que vem do mundo pode causar essas alergias. Deixa eu só... E aí também esses problemas respiratórios vêm com medo do pânico, né? Que a gente tem uma dificuldade às vezes em regular a nossa respiração. Alergias porque também a pessoa rejeita, né? Rejeita aquilo que vem do mundo para ela. A questão do vômito também é rejeição, colocar para fora. A questão do desmaio, do coma, é fugir, né? Fugir daquilo que está incomodando. A hipoglicemia, a diabetes, é também o desequilíbrio, até na questão alimentar, né? Como da diabetes, que se ela foge muito para a comida, né? Isso pode acontecer. A hipoglicemia pela falta de alimento, que às vezes ela também tem uma rejeição pela comida, né? Principalmente quando a pessoa tem anorexia. Tendência ao suicídio, quando ela rejeita tanto a si que ela não se acha no direito de viver. E psicose, quando ela tem um surto mesmo, ela rejeita tanto quem ela é que ela acaba surtando, né? Entrando em surto para fugir da própria realidade. Então, essa ferida da rejeição é uma ferida muito profunda, causa muita dor. Quem não se identificou com essa ferida aqui, não tem problema. Mas você vai começar a entender o comportamento de alguém que está sempre esquivo, o comportamento de alguém que está sempre no cantinho, o comportamento de alguém que nunca fala, que nunca se expressa,
que parece que está sempre se escondendo, que tem autoestima baixíssima. Aí você entende que olhar para essa pessoa e falar: para com isso, vamos botar uma roupa mais alegre. Isso não vai resolver, isso vai causar mais transtorno para essa pessoa. Então, mesmo quem não se identificou vai entender que essa ferida é muito forte, que tem um senso de identidade. Se você diz para essa pessoa: para de ser assim, você está fortalecendo a ferida dela. Porque a ferida dela é com ela. Você diz que o que ela está sendo não é legal, você está fortalecendo essa ferida dela. Então, o cuidado que a gente tem que ter aqui para entender a nossa ferida e também entender o que vem do outro, o quanto que aquela ferida é muito profunda no outro. E também entender quem teve essa ferida e quem inconscientemente causou essa ferida na gente por ter essa ferida. Então, são vários aspectos que a gente tem que ter consciência aqui agora, que a gente precisa analisar. Vocês tiveram alguma dúvida, gente? Querem fazer alguma pergunta? Querem compartilhar alguma coisa? Oportunidade agora de vocês. Se vocês, quem tem a ferida da rejeição, como a gente sabe, tem dificuldade em se expressar, em falar. Se vocês tiverem dúvida, se vocês entraram no meio, não pegaram tudo, dá uma olhada de novo no vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Eu vou compartilhar essa live e vou abrir uma caixinha de perguntas para quem tiver dúvida, para que na próxima semana eu inicie a live tirando essas dúvidas. Tá? Então, se vocês assistirem de novo ou ao longo da semana, vocês lembrarem de alguma coisa, quiserem fazer alguma pergunta, pode me mandar que eu vou iniciar na semana que vem respondendo a essas perguntas, tá? Pode me mandar no privado também, que eu vou responder, esclarecer. Sempre o importante é, eu preciso entender melhor. Então, façam a pergunta para que vocês não tenham dúvida nenhuma. Ju colocou aqui, hoje sou mãe e venho me esforçando para conseguir dar o meu melhor. Perfeito, Ju. Dar o seu melhor tem que curar, né? Tem que tratar, na verdade, essa ferida. E que você vai conseguir dar o seu melhor. Eu acredito que você já tenha tratado algumas questões, né? Que você fala que você que você tentou honrar a sua mãe, que você tenta honrar. Essa é uma primeira etapa do tratamento, uma das etapas do tratamento, na verdade. É a gente aprender a honrar o que vem dos nossos pais, para a gente conseguir tratar a nossa ferida. Então, é muito importante que você continue fazendo, honrando a sua mãe, honrando o que ela pôde te dar, entendendo a dor dela, porque a sua dor é a mesma dor que ela tem, sem acusar, né? Talvez uma dor até mais intensa, porque ela foi de fato rejeitada pela mãe dela. Ela, mesmo talvez desejando te rejeitar, ela não o fez. Então, já foi diferente. Ela conseguiu mudar um pouquinho daquilo que ela recebeu. Então, ela, mesmo te causando, né, inconscientemente essa ferida, ela tentou fazer alguma coisa diferente. Deixa eu tentar ler aqui. Obrigada, gente. Como sair desse círculo vicioso da rejeição? Claudilene, uma das primeiras, como eu tô falando aqui, uma das coisas, né, é a gente honrar, né, principalmente você que é mulher, honrar a sua mãe, honrar a história dela, mas uma das lives vai ser só sobre o tratamento das feridas. Então hoje eu tô falando, a partir de agora eu tô falando sobre todas elas e a gente vai depois ter uma só de tratamento dessas feridas, tá bom? Infelizmente, hoje a minha mãe já faleceu. Então, quando entendi o que tinha acontecido, ela já tinha falecido.
Não tem problema. Eu sei que quando a nossa mãe ainda tá viva, às vezes a gente consegue mudar mais concretamente aquilo. Mas mesmo falecida, continua honrando. Continua se conectando com a sua mãe. Continua entendendo que ela teve amor por você, da forma como ela podia amar. Porque ela poderia ter te rejeitado. Ela sentiu, de repente, um grande desejo de ter te rejeitado, até de ter te abortado. E ela não fez. Então, todos os dias, faça uma oração por ela. E sempre se conectando com o amor dela por você. E entendendo que ela te amou da forma que ela era capaz de te amar. Então, fala, né? Mãe, eu honro a vida que você me deu. Eu honro a sua história. E eu recebo todo o amor que você pôde me dar. E sou grata por ele. Simples. Uma frase simples. Mas faça isso diariamente. Você vai conseguir tratar bastante essa ferida. Eu sei que é difícil. Eu imagino, né, o quanto difícil é. Principalmente quando a gente não tem mais aqui, a gente fala, poxa, não tenho mais a oportunidade de fazer isso. Mas a gente tem. A gente tem através da fala e a gente tem através do que a gente vai fazer daqui por diante. Então, é o amor pela sua filha. É o seu trabalho, o seu tratamento com a sua ferida vai fazer com que você honre muito mais aquilo que você recebeu. Porque a gente honra aquilo que a gente recebeu através da nossa vida. Isso é o mais importante. A constelação familiar fala sobre isso. Como que eu honro o que meus pais me deram? Vivendo, sendo feliz, sendo grata. Não é não tendo problemas, mas é conseguir viver da melhor forma possível. Assim eu honro aquilo que foi me dado. Porque o que os nossos pais nos deram? Foi a vida. A única coisa que eu tenho. Então eu tenho que honrar essa vida. Eu preciso ser feliz com a vida que eu tenho. Eu preciso ter essa gratidão pela vida que eu recebi. Então essa é uma forma, Ju, de você conseguir tratar um pouco dessa ferida. A gente honra vivendo. Não tem melhor forma de honrar os nossos pais. E de tratar esse amor e de viver com amor é melhor ainda. Porque aí eu só vou multiplicando aquilo que eu recebi. Tá bom? Alguma dúvida mais, pessoal? Obrigada por compartilhar. Eu sei o quanto é difícil, ainda mais pra você com essa ferida, o quanto é difícil, às vezes, até falar sobre isso. Mas é muito importante. Isso já mostra muito que você já tratou muito a sua ferida. E o quanto é importante tratar mais ainda. Então, acredito que ninguém mais tem dúvida. Eu peço que vocês compartilhem com alguém esse vídeo. Se vocês acharem que alguém possa se beneficiar dessa live, compartilha. Se tiver outras dúvidas ao longo da semana, manda mensagem para que na próxima semana a gente possa conversar melhor sobre isso, tá? Então hoje eu falei sobre a ferida da rejeição, semana que vem a ferida do abandono, tá? Eu espero vocês na próxima semana. Um beijo, mãe, um beijo para todo mundo que ficou aqui e para todo mundo que compartilhou. É muito importante essa troca com vocês. Até a semana que vem.